Meus amigos, que luta do caralho que foi essa? Que episódio que foi esse, rapaziada? Na moral, Solo Leveling, Bicho Biruleibe versus nosso querido Sung Jin-woo, Rank E, mais conhecido como Novo Rank S, o caçador mais forte da Coreia, Sung Jin-woo. Desceu o cacete, pegou o inseticida e passou na cara ali da formiga. E é isso, e bora ver comigo a análise episódio 24 da nossa querida Solo Leveling. Vem comigo. Galera, que episódio foi esse, cara? Sung Jin-woo versus a formiga maravilhosa Bicho Biruleibe, porque ele é o rei formiga, o nome é Biruleibe. Cara, que luta sensacional. Você também sentiu o que eu senti, cara? Que luta perfeita, cara. Sensacional, tipo, hype mesmo. Sabe que é aquela luta de você gritar várias vezes da luta e falar isso, filha de uma cadeia? Que luta massa, cara. Foi muito massa. Foi épica, cada momento, o Sung Jin-woo ali fazendo todos verem a real força do seu poder e ele querendo esconder poder ainda. Aquela hora ali que era pra ele lançar todos os soldados dele, né? E a hora que ele foi receber as sombras ali também das formigas que estavam caindo, não sei se vocês perceberam, ele não queria fazer na frente dos outros. A tomar banho, o cara já é foda pra caralho, porque ficar escondendo. Primeiramente no último episódio ali, no episódio 23, o último a lutar contra a formiga aqui. Lutar. Cara, foi o Goto. E o Goto contra o Sung Jin-woo, na luta contra eles, foi um treinamento lá naquela sala, aquela sala reforçada que era feita pra Rank S lutar mesmo. Deu uma luta muito breve, mas a princípio o Sung Jin-woo e Goto eram equivalentes. Só que analise comigo. O Sung Jin-woo pegou um ataque forte pra caraca do Goto. Sim, cara. Ele simplesmente fez assim, pegou. Simplesmente ele pegou assim, com uma mão, sem se mexer, mano. Então ele não era equivalente ao Goto. Por que o Goto arranhou ele aqui? Por que tirou um... Porque o Jin-woo, vocês vêem como é que ele luta? Vocês estão vendo como que ele luta? Ele luta despreocupado. Ele é tão foda que ele luta se achando, tá ligado? Então por isso foi uma burrice dele. Poderia ter sido pior, mas tomou um ataque ali e infelizmente foi isso. Mas não, ele não era equivalente ao Goto, ele era superior. Porque no último episódio, como a gente pode ver, o Goto morreu. O Goto foi de vala com um ataque, mano. Um ataque. Então isso quer dizer que o quê? Que o Sung Jin-woo é muito mais foda que ele. E a cada momento da luta, o Sung Jin-woo ele vai ficando mais forte. A cada luta ele fica mais forte. E a cada momento da luta, ele vai ganhando habilidades também e vai ficando mais forte ainda, cara. Basicamente, no começo do episódio, chegam as sombras do Jin-woo descendo o sarrafo nas formigas e ele vem lá do fundo, passando das costas dos personagens Rank S para a frente deles, sem olhar para ninguém, assim, no maior estilo Jin-woo, fodástico. E todo mundo fica espansando. Como ele está aqui, meu Deus! E daí ele chega assim e fica parado com o exército dele. Cena pica. Aí ele basicamente, Sung Jin-woo tira os seus frascos de cura ali do bolso e dá pra todo mundo. Cura todo mundo, porém, a Shahrein, querida, futura esposa e noiva... não, tô falando da minha cabeça, eu não sei. Não é curada. Por quê? Porque a gente viu no episódio lá que ele tava muito derrotado, muito fudido, muito cagado. E não adianta. A poção de cura não adianta quando a pessoa tá muito dilacerada. Então a Shahrein, infelizmente, não foi curada com ela. Logo em seguida, corre para um trecho de as nações ali unidas se reúnem e falam sobre o que tá acontecendo lá. E os informantes informaram para o líder lá da guilda, se não me engano, dos japoneses, que parece que o Goto havia morrido. A gente não sabia que o Goto, literalmente, ele tinha morrido mesmo, cara. Então foi um ataque só da formiga para matar o Goto. E quando eles estavam lutando entre o Sung Jin-woo e o Goto naquela sala de treinamento feita para essas lutas mesmo, a gente viu aparentemente uma força igual entre Goto e Sung Jin-woo. Porém, isso é mentira. Porque vocês viram, se vocês assistiram o episódio inteiro, vocês vão ver, né? Se vocês assistiram o Solo Leveling inteiro, vocês vão ver que o Sung Jin-woo, ele já ficou forte pra caralho. Ele tá lutando, mas cada luta que ele tá lutando, ele tá subestimando, ainda mais nessas últimas lutas. E você vê que ele tá subestimando os inimigos, entendeu? Então, basicamente, o que aconteceu naquela luta lá contra o Goto foi que ele subestimou muito. Ele, brincou. Vocês viram que ele brincou. Ele segurou a mão do Goto assim, sem se mexer, mano. O cara não fez nem esforço pra segurar um ataque forte para um caralho do Goto. E lembra que ele pediu pro Goto lutar com força total. Aquele ataque era com força total.
E ele segurou assim. Claro que ele tomou um risco aqui na bochecha, mas isso foi porque ele simplesmente tava brincando, cara. Ele não tava 100% concentrado e acabou que isso foi um erro, obviamente foi um erro, podia ter custado muito mais do que apenas um risco na bochecha, mas Sung Jin-woo, sim, é muito mais forte que Goto. Por isso que esse episódio aconteceu da maneira que aconteceu. Ninguém esperava por isso. Aí volta pra aquela câmera mostrando todo mundo dentro da rei. E as sombras do Sung Jin-woo estão lutando contra as formigas, porém só as sombras mais fortes como o Ygritte e os outros lá estavam dando conta, as outras estavam se fodendo. Sim, ele iria fazer a invocação das formigas, porém tinha muita gente ali e ele não queria divulgar, entre aspas, como que era feita essa aquisição das sombras dele. Então, porque basicamente todas as sombras dele são pessoas que ele matou. Então, basicamente ele teria que provavelmente explicar por que aquelas sombras lá tinham sido mortas por ele, porque tem humano lá, tá ligado? Mas, basicamente, na hora que ele fala pra todo mundo ficar atrás do Kargalan, o Kargalan era o nome antigo dele, não lembro o nome dele atual, fala pra todo mundo ficar atrás dele e pra guardar segredo do que eles iriam ver, que era ele pegando as sombras das formigas pra ele. Porém, nesse momento, chega o Rei Formiga. A aura muda, a música muda, tudo fica muito foda. Todas as formigas vão abrindo o caminho e o Biro chega. E dá um gritão de Tiranossauro Rex olhando pra cima, que não pode faltar, né? E ele pergunta, o rei não tava lá fora? Cadê o rei? Todo mundo vê que Goto estava morto mesmo. E Sung Jin-woo começa a caminhar em direção ao Rei Formiga. Nesse momento, todo mundo fala, não vai! Tá louco, fi? Ele, tipo assim, ele solou todo mundo ali de uma maneira esculachadora, tá ligado? Todo mundo não tá morto só por sorte mesmo, tá ligado? E ele vai em direção ao Rei Formiga. E ele vai sem medo nenhum. Simplesmente chega na frente do bicho e olha de igual para ele. E a aura dos dois, uma vermelha e uma azul, correndo entre si. Cara, se você viu isso daí, não arrepiou? Eu tô arrepiado só de falar. Que cena badass! Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Que cena foda pra caralho, velho. Na moral, que cena pica. E aí, vocês que nunca leram o mangá, que nem eu, ficou se perguntando, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora, meu cara? O que vai acontecer? Será que vai tomar um cacete? Será que vai apanhar? Mas, olha só o que aconteceu. Formiga simplesmente pergunta pra ele, é você que é o rei dos humanos? Eu sou de um, eu simplesmente fala, ué, você é só um inseto. Cara, o cara, meu Deus do céu, velho. Até que nível que vai o poder desse cara? Ele é invencível, mano. Não vai chegar ninguém que vai dar de frente com ele, meu Deus do céu. Aí, pai, o rei formiga fala, a sua aura é muito forte. Daí o Jin-woo fala assim, já você ainda é só um inseto. Meu Deus do céu. Aí corta pra cidade, a sua irmã, os seus amigos de raid passadas, da primeira raid. Todo mundo vê que o Sung Jin-woo tá lá e todo mundo fala, o nosso destino depende dele. Cara, que foda. Aí, corta pro presidente Go. E o presidente Go, a reação dele é a melhor, velho. Ele quebra a cadeira e fala, é isso, o Sung Jin-woo tá lá, tá ligado? Que massa que foi isso, velho. Aí, aos exatos 9 minutos e 41 segundos, a batalha começa. Meu pai. Aí simplesmente a formiga deixa sua mão com toda a sua força e dá um socaço na cara do Sung Jin-woo. Também ele tava muito perto, tava tão, sei lá, sem reação ali. Tomou um socaço no meio da cara, fumaça pra tudo que é lado, todo mundo falando, meu Deus, por que ele foi chegar tão perto? Ele é mago. Aí a formiga fala, você é fraco, você não deve ser o rei. E a fumaça abaixa, e o Sung Jin-woo tá lá, cuspe o sangue pro lado, olha pra ele, pega o poder do Ygritte, aquele poder que ele pegou do Ygritte, se não me engano. Segura, cara, meu Deus. Segura a formiga, reveste ela inteira, joga ela pra baixo, fixa ela no chão, dá um socaço, meu filho, estilo Saitama no bucho da formiga. Cara, aquele momento, velho, você não gritou de emoção? Cara, eu não sei, velho. Que foda. Ninguém esperava por isso, cara. O cara tomou um soco do caralho, velho. E não sentiu nada. E só meteu um socaço na formiga, tá ligado? Aí começa a luta. Que luta sensacional. Uma das melhores lutas que eu já vi em todos os animes, cara. Que luta top. Aí começa uma trocação de soco entre um e outro. Um e outro. Os dois ali parados. Até que o Jin-woo encaixa um soco sensacional. E joga a formiga, tipo, muito longe, cara. E ela fala, meu Deus, o que é esse humano? Aí eles vêm um contra o outro e dão aquele soco, cara, aquele soco assim, tá ligado? Aquele soco maravilhoso. Vou tentar colocar uma breve cena aí, porque
Aniplex bloqueia tudo, cara. Não dá pra postar, nem escrever solo live na tela. O vídeo já dá copyright, já bloqueia o canal. Mas é isso aí. A formiga lança a sua arma mortal, que ninguém sabia que ela tinha, que era a sua língua. Acerta de um na bochecha e faz toxinas, que são toxinas ali dos bichos marinhos amplificados com o seu poder mágico, podemos dizer assim, fortificando ainda mais a toxina. E a formiga fala: aqui é seu fim, humano, morra. E vai dar o soco no Jim e a câmera corta. Aí, se você não gelou a merda, meu parceiro, você é casca grossa demais. Porque, cara, aí todo mundo se desesperou, falou: meu Deus, agora era a carta na manga, virou o jogo, fudeu, tamo sem Jinwoo. O que vamos fazer, meu parceiro? Enquanto esse presidente dos caçadores japoneses lá, estavam tudo bolando um plano pra tentar se aproveitar da situação pra eles saírem vitoriosos e que todos os caçadores coreanos morressem, tá ligado? Eles queriam fazer, tipo, como se fosse a rainha, o rei Biro ali, voltar pro Nin, terminar de matar os caçadores Rank S ali e os outros caçadores do Japão se sair como vitoriosos ali, pegar o bicho fraco depois e matar ele. Mas pelo que eu tô vendo, esse plano não vai dar em nada porque o Jinwoo tá lá, né, pai? Vamos ver o que aconteceu agora com ele envenenado. No soco que o Rei Formiga foi dar no Jinwoo, ele já tinha sido totalmente desintoxicado e segurou simplesmente com a mão, meteu outro socaço e voou Formiga longe. E ele tava muito preocupado para terminar a luta o quanto mais rápido possível, porque a Shaheen estava dilacerada, ele não saberia o que fazer. Então, meus amigos, que começa a luta de verdade. A formiga simplesmente se transforma, porque tá vendo que nada adianta quando o Jinwoo pega as duas adagas do Monarca Baran e a luta começa. Aí, em meio a toda essa luta, a formiga achou uma brecha e foi atacar o Jinwoo, porque na sua transformação ela conseguiu gerar umas unhas meio que grandes. Nesse momento, o sistema atingiu um buff de mutilação, que é o ataque fatal do Jinwoo. Aí o Jinwoo cortou o braço dela em vários pedaços. A formiga começou a entrar em choque, tá ligado? E começou a querer fugir, cara. E o Jinwoo correu atrás dela de volta. E no finalzinho da luta, ele usou novamente o ataque fatal, mutilação máxima, e derrotou a formiga. Aí a formiga começou a se rastejar, começou a querer fugir voando, o Jinwoo segurou ela, foi uma humilhação total, cara. Pra formiga, coisa mais maravilhosa de se ver. Aquele vilão que é foda, se fudendo. E simplesmente o Jinwoo usou de volta a mutilação máxima dele, ataque fatal, e derrotou a formiga de uma vez por todas. Pois é, galera, que episódio foda. E agora no finalzinho, ele foi tentar salvar de novo a Shaheen, né? Agora com o Elixir da Vida. Porém, nem o Elixir da Vida solucionou os casos da Shaheen. Porque, cara, convenhamos, ela tá com o braço arrebentado. Ela tomou o pior ataque, né? Ela tomou o ataque de lado, assim, que torceu ela, cara. Ela deve estar tudo arrebentado por dentro, cara. Ela bateu na parede e ficou lá até agora. Nada adiantou. E eu pergunto pra vocês, será que o Jinwoo não vai fazer dela uma sombra? Não sei. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. O que você achou? Comenta. O que você achou dessa luta? Foi tudo que eu falei mesmo? Ou você achou que não? Achou que foi uma luta ruim? Porque não foi emocionante. Você não gritou em momento algum? Comenta aqui embaixo a sua opinião, sempre com respeito pelo amor de Jesus. É nóis. Dá o like, pô. Se inscreve no canal. É nóis. Fiquem bem. Até o próximo vídeo.